Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Está começando agora o nosso Cooper News SC de hoje. Vejam as manchetes. Primeiro Fórum Estadual de Influenza Aviária e Doença de Newcastle reúne especialistas em Florianópolis. No quadro Temática, Ivan Ramos comenta sobre os bons exemplos do agro em Santa Catarina. Vitrine técnica do programa SC Agricultura destaca o cultivo de canola no Oeste. O agro do dia a dia mostra a propriedade leiteira da família Dalla Riva, de Quilombo, Santa Catarina. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio, tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. O Brasil segue como protagonista no mercado global de carne de frango. Em 2023, foram mais de 5 milhões de toneladas exportadas, com receita que ultrapassou os 9 bilhões de dólares. Os principais destinos: China, Japão, Emirados Árabes, Arábia Saudita e África do Sul. Para manter esse status, é preciso garantir a sanidade das aves. E foi com esse foco que a companhia Sidaski promoveu o primeiro Fórum Estadual sobre Influenza Aviária e Doença de Newcastle, reunindo especialistas em Florianópolis. Apesar de complexo sistema de vigilância de aves migratórias realizado pela Sidaski em território catarinense, tem se tornado cada vez mais necessário. Com áreas de observação e monitoramento no Vale do Rio Tijucas e na foz do Rio Araranguá, a Sidaski tem conseguido bloquear a entrada do vírus influenza, protegendo assim os aviários comerciais. Afinal, o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e envia o produto para mais de 150 países. Por isso, preservar a sanidade das aves é uma prioridade. Recentemente, um foco de influenza aviária de alta patogenicidade foi confirmado no Rio Grande do Sul, acendendo o alerta no setor. Em Santa Catarina, uma suspeita da doença foi descartada, mas o trabalho de prevenção e vigilância segue reforçado. Para debater estratégias de enfrentamento e atualizações das práticas de biosseguridade, a Sidaski promoveu o primeiro Fórum Estadual sobre a influenza aviária e a doença de Newcastle. O encontro reuniu especialistas de diversas áreas da sanidade animal, com o objetivo de proteger a avicultura catarinense, um dos pilares da agropecuária do estado.
E um dos principais desafios enfrentados pela Cidasc neste momento é de que cada produtor mantenha a biosseguridade de sua propriedade para assim conter riscos sanitários e manter a excelência do estado. Nesse mês de maio a gente justamente celebra a sanidade do estado de Santa Catarina e do Brasil como um todo. É um grande cobertor que não pode ter espaços sem preencher, né? E Santa Catarina faz a sua parte. Eu digo que o grande desafio é a gente ter disciplina, a gente no campo, nosso produtor, agroindústria, cooperativas, um por um, né? Ter a disciplina de cumprir com as normas de biosseguridade. E elas são simples, uma tela bem feita, no caso de aves, né? Uma tela de 1 polegada no máximo, intacta, íntegra, né? A troca do calçado, a proteção da ração, da água. Hoje nós estamos trabalhando muito a questão da influenza aviária, que teve um foco no Rio Grande do Sul, né, confirmado em avicultura comercial. Então, o grande desafio é realmente cumprir com essas boas práticas de produção, que a gente chama de biosseguridade. É o que vai garantir que essa doença não entre no nosso plantel comercial. É muito importante para nós, porque depende disso, né, a nossa exportação e a própria produção de todos nós, né, porque não há condições de absorver toda a produção por muito tempo no mercado interno. Então, eu te respondo, o desafio é ter disciplina todo dia, com ou sem influenza aviária, com ou sem peste suína clássica, com ou sem febre aftosa. Cumprir com as boas práticas todo dia, que é para continuar não tendo doença, tendo saúde e produtividade. Entre os temas debatidos, destaque para a vigilância baseada em risco, apresentada pelo professor da USP, Fernando Ferreira. Quando a gente fala de vigilância baseada em risco, a gente está falando em procurar nos locais que tem maior risco de encontrar a doença. Então, obviamente, se você sai procurando sem saber onde encontrar, você demora muito mais tempo. Se você tem evidências científicas de que determinadas propriedades ou características têm um maior risco, você procura ali e tem uma maior chance de encontrar e, portanto, uma maior chance de encontrar precocemente, assim que entra, para que você possa desenvolver uma resposta rápida e equacionar o problema antes que ele se alastre. Quais essas tecnologias para mapear as áreas? Então, a gente utiliza basicamente as informações do cadastro da Cidasc e todas as informações que estão lá. A gente utiliza também softwares de geoprocessamento, análises espaciais e alguns modelos matemáticos para simular, como vai ser mostrado aqui hoje, o espalhamento da doença caso ela seja introduzida na população. Isso nos permite, não é uma bola de cristal, mas nos permite dar uma ideia de como ela se espalharia e nos permite direcionar as ações de controle, tentando entender por onde ela vai caminhar com maior velocidade e qual vai ser o tamanho do esforço que eu vou ter que fazer para bloquear essa propagação. O papel dos animais silvestres na disseminação da influenza aviária também foi destaque. E aí vai um alerta para os cuidados nas áreas de preservação ambiental. Os animais silvestres são os animais que servem como carreadores do vírus e o vírus se dispersou no mundo através das rotas migratórias desses animais silvestres, as aves migratórias, que começaram ali da Ásia, foram para a Europa, da Europa para os Estados Unidos e veio para a América do Sul, através dessas aves migratórias. E as produções comerciais, os cuidados que eles precisam ter são as que a Cidasc orienta, né? Principalmente não manter animais em locais abertos. O porquê? Nós não conseguimos controlar as aves silvestres, elas estão voando, elas passam as rotas migratórias, nós estamos nas rotas migratórias deles, então tomar os cuidados indicados pela Cidasc. Como que acontece essas rotas migratórias? Como que é feito isso? Como que se dá? Eu vou mostrar na minha palestra, né, que são animais que vêm do hemisfério norte para o hemisfério sul no inverno, do hemisfério norte. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, segunda-feira, é dia de comentário a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo, Ivan Ramos, comenta sobre os bons exemplos do agro em Santa Catarina. Já tenho citado nesse espaço, com frequência, os bons exemplos que o agro de Santa Catarina tem dado ao Brasil. Não apenas referido por nós catarinenses,
mas por muitas outras pessoas que veem o Estado e constatam a diferença que fazemos nas atividades agropecuárias. Mesmo sendo um Estado predominantemente minifundiário, conseguimos ser o quinto produtor de alimentos do país, se destacando como principais produtores de diversas atividades no campo, com participação destacada no mercado interno e externo. Defendemos e mantemos a preservação ambiental, mesmo que não reconhecido por alguns ditos defensores do meio ambiente, que ignoram a poluição urbana e acusam o agro como destruidores da natureza, desconhecendo os cuidados que os agricultores têm com a terra, as águas e a fauna, e a defesa das atividades no campo com sustentabilidade. O nosso sucesso no setor agrícola conta com aliados importantes, que sem eles certamente não atingiríamos o patamar que estamos, que até causa inveja a outras unidades da federação. Os programas de apoio governamental e a ação das cooperativas têm sua contribuição importante no contexto estadual. Os pequenos agricultores, que em Santa Catarina são predominantes, há décadas contam com o apoio do governo do estado e são os responsáveis por boa parte do sucesso das nossas atividades no campo. Trabalhando em parceria e com as cooperativas e as agroindústrias, conseguimos atingir estágios de sucesso que desfrutamos. A IPAGRE tem sido uma parceira importante para os agricultores, não apenas da pesquisa e extensão rural, mas também sendo o braço executor dos programas governamentais e a criadora de novas iniciativas para aperfeiçoar os trabalhos existentes e fazer chegar nos mais longínquos recantos de Santa Catarina as inovações tecnológicas necessárias para aumentar a produtividade e a rentabilidade no campo. Um destaque precisa ser reconhecido como novidade que deverá ampliar o que deve ser o resultado das safras. O projeto Giro Safras, iniciado há 2 anos no Planalto Norte com a cultura do milho e no último ano no Oeste com a soja, é mais um instrumento importante para aferir os números e estimativas de colheita e que o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da IPAGRE-CEPA tem desenvolvido e aplicado em Santa Catarina. Trata-se de uma iniciativa que contribui para levantar dados concretos nas propriedades rurais sobre o comportamento das safras e confrontando com as estimativas que eram feitas com pesquisas de amostragem e oferecendo informações mais reais da produtividade agrícola e servindo como instrumento para definições de políticas públicas com números mais próximos da realidade. Agora, um novo programa está sendo desenvolvido pelos técnicos do CEPA e da IPAGRE, que merece elogios. Uma nova tecnologia via satélite para acompanhamento de safras. Uma novidade que não se sabe que exista outra semelhante no país e que possibilitará que mesmo no início do desenvolvimento das lavouras seja possível identificar via satélite com nitidez perfeita a área plantada e cada tipo de cultura, e com acompanhamento no campo, apurar as previsões mais exatas da safra, em diversas épocas do seu desenvolvimento, mesmo antes de ser colhida. Trata-se de um trabalho elogiável do CEPA e IPAGRE, que, aliás, tem avançado, se modernizado, sendo reconhecido nos últimos anos como um dos órgãos do governo do Estado mais eficientes, proporcionando que o setor agro esteja na vanguarda, na modernidade e agilidade nas ações que lhes compete, ou seja, no planejamento agrícola e acompanhamento das safras. Parabéns, dirigentes e técnicos do CEPA, pela sua eficiência, deixando de ser o primo pobre dos órgãos governamentais. E agora veja os assuntos que teremos depois do intervalo.
Vitrine técnica do programa SC Agricultura destaca o cultivo da canola no Oeste. O agro do dia a dia mostra a propriedade leiteira da família Dalla Riva, de Quilombo, Santa Catarina. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio, tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. FECOAGRO, há 50 anos, cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. E nessa segunda parte do programa de hoje está em destaque a vitrine técnica do programa SC Agricultura, nosso parceiro, que destaca o cultivo de canola em Santa Catarina. É uma atividade que começa a despontar no oeste do estado com inúmeras possibilidades comerciais. Óleo comestível, óleo para biocombustíveis, ração proteica, rotação de culturas, cobertura do solo, alimento para abelhas e redução de problemas fitossanitários das lavouras. O meu início com a canola foi por causa da alimentação das abelhas. A gente começou um trabalho aqui na propriedade de criação de abelhas, já tínhamos alguma coisa e procuramos a trabalhar de uma maneira profissional, com caixas padrões e desenvolvendo mais apicultura. Fiz vários cursos de capacitação, para aprender a lidar com a apicultura, gostei muito, me apaixonei pela apicultura e aí a gente foi estudar o problema da alimentação de inverno, porque a abelha no inverno, como aqui na nossa região, na altitude tem geada, as folhas secam, não tem floração. O sul inteiro do país, praticamente não tem alimento no inverno. E a canola é um excelente alimento para as abelhas. Ela possui muito néctar e muito pólen e néctar também. Tem os dois, energia e proteína. E aí nesse estudo da alimentação apícola, alimentação de inverno, eu conheci a canola e aí pesquisei, estudei mais sobre a canola, tem vários artigos, a Embrapa é riquíssima nesse tipo de informação e percebi que era um produto interessante para rotacionar culturas de inverno, que teria um ganho na produção da canola. Então aqui na região eu fui pioneiro, aqui no oeste de Santa Catarina, ninguém trabalhou com canola, ninguém havia trabalhado com canola. Então, por causa das abelhas, descobrimos a canola e aí comecei a plantar e vender o grão a nível comercial. Aqui na minha propriedade, minha e do meu pai, nós temos um plantio de 45 hectares. Aqui onde a gente está fazendo as imagens são 31 hectares, tem mais uma outra área, um total de 45. E Faxinal dos Guedes hoje já responde com em torno de uns 260, 270 hectares de canola. Faxinal e Xanxerê, para ser bem exato. Temos 7 produtores, esse ano eu reuni um grupinho de 7 produtores e já chegamos num volume aí de quase 300 hectares de plantio. No Mato Grosso, mais a região do Mato Grosso do Sul, 2.600 hectares. No Paraná, 4.200 hectares. Santa Catarina, em torno de 300. Como eu falei, só na nossa micro-região aqui, 200 e pouco, então é em torno dos 300 hectares em Santa Catarina. E Rio Grande do Sul, 179.500.
praticamente 180 mil hectares de canola. Então o Rio Grande do Sul é pioneiro, é o maior estado produtor no Brasil, é o destaque, né? E está praticamente concentrado aqui na região sul, né? Então Rio Grande, Paraná, um pouquinho do Mato Grosso, estão desenvolvendo projetos na região do Cerrado, região próxima a Brasília, né? Então regiões onde tem um clima, pelo menos uma altitude de 600 metros, né? Porque ela gosta de altitude e temperatura não pode ser muito alta, né? Até 28 graus por aí. Então eles também estão experimentando, fazendo algumas lavouras experimentais nessas regiões. Mas o sul do Brasil é fantástico para a produção de canola. O destino, o que se faz com a canola? Óleo comestível, biocombustível e o farelo, na hora que esmaga ela, que processa para a ração animal, para as rações. Então uma proteína como a chamada torta de soja, né? A mesma proteína, a mesma fábrica de ração que usa proteína de soja pode usar proteína de canola. E a relação é essa atualmente, em torno de 80% está sendo destinado para alimentação humana e 20% para a indústria de biocombustível. Ele é um óleo nobre, ele é um óleo que contém em torno de apenas 7% de gordura saturada. É um óleo muito bom para alimentação, ômega 3 ou ômega 6. Tem outros benefícios aqui que não dominam, mas é um óleo muito saudável, muito bom para cozimento, para temperar salada, enfim, para o que quiser, para a cozinha. E esse 20% é que é destinado hoje para biocombustível, porque a indústria de biocombustível ainda não é tão grande no Brasil, mas o importante é destacar que a canola é uma cultura sustentável. É uma cultura que tem muito esse foco de sustentabilidade, porque para o biocombustível ela é excelente. Inclusive a Nucid, que é a empresa produtora das sementes, da tecnologia, desenvolveu também a carinata. Nós já temos no mercado aqui, a gente está falando de canola, mas a carinata daí seria um material somente para biocombustível. Essa é uma novidade que está chegando, o Rio Grande do Sul já plantou, o Paraná já plantou, que aí é um óleo que a carinata, então veja, é outro produto, parente da canola, muito semelhante à canola, é um derivado dela, só que um óleo daí mais ácido, é um óleo que serve somente para biocombustível e vai abrir um grande espaço, um grande mercado para isso, porque a própria França tem interesse, né, para a indústria da aviação. Então ela gera crédito de carbono, por isso que falei que é uma cultura sustentável, porque as empresas precisam fazer isso. Quem queima combustível fóssil precisa ter um combustível de baixo carbono, então a canola se adequa muito bem a isso também. Vitor, esse ponto aqui que a gente está vendo, essa altura, né, essa coloração, esse é o ponto da colheita da canola? A gente está próximo da colheita? Está próximo, porém ainda não chegou ao ponto. Ela está em final de floração, né? Então algumas plantas a gente já vê que a flor já caiu e está vindo a síliqua. Aqui é onde terão os grãos, as vagenzinhas, são chamadas de síliqua. Ela tem um ciclo de 135 dias, 150 dias, depende da questão climática, né? Se estiver um pouco mais frio, ela alonga um pouquinho o ciclo, mas ela vai ficar pronta. Esse material que foi plantado em dia 4 e 5 de junho, ela vai ficar pronta no final de outubro. O trabalho na propriedade dos Dalla Riva, no município de Quilombo, Santa Catarina, começa cedo, antes mesmo do sol nascer. A família trabalha com vacas leiteiras e, para dar conta de todas as atividades que esse ofício exige, cada membro assume a responsabilidade por uma parte das tarefas com seriedade e muita responsabilidade. Eles não abrem mão da qualidade, pois sabem o quanto isso é fundamental na produção de alimentos. Veja a primeira parte desta reportagem do Alfa TV. O nosso dia começou cedo, bem antes do dia amanhecer. Escolhemos um dia frio e com muita neblina. O nosso destino? O município de Quilombo, no oeste de Santa Catarina. A família Dalla Riva já estava nos aguardando. Afinal, esse é o agro de cada dia, de quem acorda cedo e tem muito trabalho pela frente. Por aqui, a atividade leiteira é o que move a propriedade, coordenada por Dorville, Sônia e o filho Diego. O que cada um faz? Tá, primeira coisa,
A Sônia começa com a parte de higienização, primeiro a lavagem da máquina, né? Aí depois nós tocamos a vaca para dentro, para ela começar a ordenha. Aí eu sigo começar a separar as outras vacas do segundo lote. O Diego vai bater a cama do composto, que ele tem que fazer bater a cama do composto. Aí eu vou ter que limpar a área suja. Aí começa, volta a fechar as vacas de novo para sair o segundo lote. E é tudo preparando. Aí depois, enquanto ele termina o serviço aqui, eu vou tratar as novilhas. E pegar a cariola e tratar as novilhas aí. Então vamos lá que a gente tá atrasado, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Aí, né? Vamos pro trabalho. Valeu. Sônia, como é que é o teu trabalho aqui, na sala de ordenha? Primeiro eu higienizei o equipamento. Agora que as vacas estão presas, eu vou higienizar os tetos, vou tirar os primeiros jatos, para depois fazer a higienização correta, para depois fazer a ordenha. Então vamos acompanhar esse processo. Você usa um produto específico. É uma espuminha que ela tira toda a sujeira do teto. Agora eu vou fazer a higienização dos tetos com o papel toalha. Daí seria um papel toalha por teto. Aí ele remove toda a sujeira que tem ao redor do teto, ó. Agora é a hora de colocar a ordenha. Isso. Agora é a hora de tirar o leitinho. Vamos lá. E a qualidade é algo que vocês prezam muito aqui na propriedade, né? Isso, qualidade em primeiro lugar. É um alimento, né? A gente cuida como se a gente consegue ir no resfriador e pegar o leite para tomar sem medo. Sem medo. Depois da ordenha, a Sônia aplica o iodo, que também tem uma função importante. Protege por umas de 4 a 5 horas que a vaca tem que se manter de pé para depois deitar, para não entrar algum tipo de infecção no teto. Protege contra doenças e também higieniza. Enquanto a Sônia realiza a ordenha, nós vamos conferir o que o Dorville e o Diego estão fazendo. Seu Dorville, esse é um procedimento padrão de toda manhã aqui na propriedade? Toda manhã é feita essa parte da manhã de bater a cama e à tarde é só o pé de pátria passado, né? E nós adaptamos o equipamento no trator e ele está pulverizando e já batendo a cama ao mesmo tempo, Otimizando o tempo. Otimizando para ganhar tempo, senão tinha que ficar de 15 a 20 minutos com uma máquina costal, e não se tem mais tempo para perder, né? Enquanto isso, Dorville é rápido e já providencia o trato das novilhas. O senhor cria as novilhas aqui na propriedade mesmo? Sim, eu não... Essas são filhas das vacas, de vacas aí mesmo. Essas são mais mestiças. Aham. As melhores demais. Ou mais holandesa tem lá de baixo, no outro lote lá de baixo. Uhum. Você utilizou que estratégia para inseminar 14 vacas no mesmo dia? Eles chamam de IATF. Até eu tive o apoio do técnico João, né? Ele veio nos dar apoio aí, porque 14 novilhas para inseminar no mesmo dia. É? E ao mesmo horário, né? Sim. Vamos voltar, vamos para o outro lote agora. Esse manejo deve mudar em breve. A família está planejando a construção de um composto para as novilhas. Além de outras funções, o Diego também é responsável pelo trato dos animais. Para isso, ele conta com a ajuda da desensiladeira, que além de facilitar o manejo, realiza a mistura dos componentes. Você está aqui com a desensiladeira, faz parte do teu trabalho, isso. Da tua rotina, né? O que você vai fazer agora? Agora nós vamos fazer a mistura, né? Misturar sal, torta de soja, o Notox, que seria o sequestrante de microtoxinas, né? Daí misturar a ração tudo junto no vagão, mistura com água, faz a composição e depois larga no coxo para as vacas consumirem. E depois desse episódio da família Dalla Riva, de Quilombo, Santa Catarina, ficamos por aqui com o nosso Cooper News SC de hoje. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.